Nós estamos, então, iniciando, né, a aula de encerramento do curso América Central. Esse curso está na sua terceira edição, é um curso de extensão que é resultado do programa Realidades Latino-Americanas e seus diversos projetos anuais. Esse curso América Central, então, ele corresponde a 2 projetos. O projeto que iniciou em 2020, no período da pandemia, com a sua formação, teve uma viagem técnica de pesquisa em 2022 para Guatemala, El Salvador e Honduras, e em 2023 nós fomos, na continuidade da pesquisa sobre a América Central, nós visitamos o Panamá e a Costa Rica. Hoje, então, além da aula de encerramento, de encerramento do curso, né, que a gente considera um dos resultados desses 2 projetos, nós temos também a exposição de fotografias. Então, na organização da exposição de fotografias, a gente teve a Gislaine, a Paula, a Alice, a Sofia e o Pedro, que se apresentaram aqui para vocês hoje, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre a exposição. A nossa aula de encerramento, então, é com o Fábio. O professor Fábio é coordenador do Realidades Latino-Americanas, é professor, né, do curso de Relações Internacionais e acaba, né, sendo a nossa referência em América Latina aqui no nosso Departamento de Relações Internacionais. Então, Fábio, se você quiser falar mais alguma coisa da sua apresentação, à vontade. Maravilha, Fabi. Então, boa tarde a todo mundo. Eu não estou pessoalmente no memorial porque eu estou fora do Brasil, mas fico muito contente em encontrar vocês virtualmente, ver essa exposição acontecendo, o pessoal que acompanhou o curso. Depois a gente fala mais, ouvir vocês, como é que vocês sentiram, opiniões, né? E também para a gente poder melhorar nas futuras edições, né? O que eu queria acrescentar só da minha apresentação, dizer que eu também sou professor no PROLAN, que é o programa de estudos de América Latina da USP, e participo, como algumas pessoas que estão por aqui, de um coletivo latino-americanista chamado Berta, que eu também vou falar deles para vocês depois que a gente fizer essa aula, como também um espaço para quem quiser continuar envolvido e desenvolvendo, cultivando, vamos dizer, o pensamento crítico por esse viés latino-americanista, enfim, é um espaço que é muito fértil para isso, né? Já na semana que vem tem 2 atividades previstas, uma sobre o México, outra sobre a Argentina, então a gente fala disso depois, para deixar o convite para quem quiser participar e se engajar, né? Então, nessa aula, o que eu pretendo, qual que é a ideia, né? Então, o tema da aula são os paradoxos do império, os paradoxos do imperialismo sobre o prisma da América Central. Então, eu pretendo fazer uma discussão da relação entre América Central e Estados Unidos, mas à luz de muita coisa que foi colocada no curso, né? O curso ele tem várias das exposições fazem um resgate histórico, uma introdução propriamente histórica dos países, mas o foco das discussões acaba sendo as questões contemporâneas, né? Então, eu vou um pouco me apoiar em algumas dos elementos, das situações mais individuais dos países, para construir um raciocínio, uma reflexão sobre essa temática mais geral, né? Sobre o que é, então, imperialismo pensado na América Latina, né? A partir desse prisma da América Central no século XXI. Então, eu vou estar fazendo várias referências que talvez, se alguma não ficar clara, ou se vocês não lembrarem bem da discussão onde isso foi feito, vocês podem me interromper, ou se não também, quando a gente terminar, resgatar e aprofundar as discussões, né? Então, vejam. Então, existe uma ideia, né, de que, ao longo do século XX, a América Central foi percebida como uma espécie de laboratório do império. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que foi uma região que expressou, que sentiu em primeira mão o impacto do expansionismo estadunidense. Então, de modo que
entre a guerra contra o México, né, na qual os Estados Unidos se apropria de uma grande parcela do que era o território mexicano nos anos 1840, a descoberta do ouro na Califórnia em 1848, 49, que desencadeia a corrida do ouro para a Califórnia, e a atuação de filibusteiros como William Walker, né, que é aquele estadunidense mercenário que chegou a presidir a Nicarágua entre 1856 e 57, né? Então, entre esses movimentos que vão todos sendo sentidos nessa região istmica, né? A gente vai percebendo esse movimento de expansão dos Estados Unidos, que vai ganhar uma outra intensidade depois da década de 1860, porque nessa década tem a Guerra da Secessão, né, entre 61 e 65, e a partir de então os Estados Unidos decola, né, como uma potência industrial e logo se incorpora ao mundo imperial, né? Então, da condição de colônia vai passar a ser, digamos assim, a condição do clube, vamos dizer, imperial. E isso na América Latina se evidencia com muita clareza a partir de 1898, né, quando os Estados Unidos interferem no que era a Guerra da Independência de Cuba, que então vai ser vamos dizer, pervertida como uma guerra hispano-americana, né, que termina com a ocupação dos Estados Unidos em Cuba, e depois, em 1903, como a gente viu, a secessão que deu origem ao Panamá e que vai, em seguida, desencadear na construção do próprio Canal do Panamá no ano seguinte, 1904. Né? Então, desde então, foi na América Central, desde então, desse período, né, que é o período da chamada política do grande porrete, o Big Stick do Theodore Roosevelt, né? Na América Central é que vão se desenhando e se experimentando formas de dominação política e de subordinação econômica que depois vão se mundializar, né? E que vão, então, pautar as relações dos Estados Unidos com o que a gente chamou, ao longo do século XX, como terceiro mundo. Né? Então, sob esse prisma, é possível dizer que a região, que a América Central, esteve na vanguarda do imperialismo. E, no entanto, como a gente viu também nesse curso, essas formas implacáveis de dominação geraram formas radicais de rebeldia. Né? Como disse um estudioso da região, as revoluções se tornaram inevitáveis. E se a revolução se tornou inevitável, a contra-revolução também foi. Como a gente viu, essa radicalidade do desafio guerrilheiro, sobretudo na Guatemala, em El Salvador, na Nicarágua, ela correspondeu, ela desencadeou um terrorismo de Estado que não tem paralelo na história da América Latina. Em massacres como de El Mozote, em El Salvador, Comalapa, Rabinal, a gente pode dizer que Auschwitz se multiplicou, né? Grandes parcelas inteiras do território dessa região se transformaram em grandes campos de concentração nesse contexto. Então, esse terrorismo de Estado, ele pode ser visto como um capítulo centro-americano da contra-revolução mundial na Guerra Fria, né? E é um capítulo que tem um tempo próprio, né? Porque, veja, enquanto que na América do Sul as guerrilhas arrefeceram, elas perderam força, elas subsistiram de forma muito marginal, talvez um pouco no Peru, depois de forma mais presente na Colômbia, né? Na América Central, não. Na América Central, a luta armada se prolongou, né? Foi como se a região lutasse de forma assim desesperada para escapar de um destino que, no final das contas, não conseguiu escapar, um destino que se impôs, né? E se a gente pensa assim num quadro mais amplo, um quadro histórico mais amplo, pensando assim, entre a tentativa de reforma, né, encarnada pelo governo do Jacobo Arbenz, que a gente viu que foi derrubado na Guatemala em 54, entre esse momento e o ocaso da Revolução, né, que é, vamos dizer, selado com a derrota sandinista nas urnas em fevereiro de 1990, a gente pode dizer que entre, então, o caminho da reforma encarnado pelo Allende, o caminho da revolução encarnado pelo sandinismo, os dois sendo, vamos dizer, contidos e derrotados, né? O que vai sair da agenda da América Latina, da América Central e da América Latina
nesse contexto. O que vai sumir, digamos assim, é a possibilidade de fazer desses povos centro-americanos, de fazer deles nações, né? E por quê? Porque entre os dias do William Walker, esse filibusteiro do século XIX, que chegou a ser presidente da Nicarágua, e os dias do Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, no ápice desse terrorismo de Estado, nos anos 1980, né, entre um momento e outro, teve uma mudança muito importante na própria dinâmica do sistema do capital. Porque, vejam, a dominação imperialista e a resistência que ela gerou desde o século XIX, ela teve como pano de fundo um sistema que estava se expandindo. E foi nesse capitalismo em expansão que se construiu, que se afirmou o próprio poder dos Estados Unidos. No entanto, no último quarto do século XX, essa dinâmica se modifica. O sistema do capital se depara com uma crise estrutural que não é o caso de detalhar aqui, eu só vou dizer que ela se expressa numa impossibilidade de retomar ciclos de acumulação expandida. Então, aqueles momentos, vamos dizer, de expansão, de crescimento, como, por exemplo, os 30 anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, eles saem do horizonte, desde os anos 1970, mais ou menos, né? Então, você tem essa crise estrutural que se expressa nessa impossibilidade de retomar crises de expansão, de ciclos de acumulação expandida, e aí o extrativismo e a financiarização vão ser respostas diferentes dessa mesma crise, né? Que tem como traço comum uma intensificação dos traços predatórios do sistema, né? Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a dominação imperial na América Central, ela se constituiu nos marcos da expansão do sistema capitalista e também da expansão, vamos dizer, e junto com ela, da projeção do próprio poder econômico e político dos Estados Unidos. Mas a pergunta, então, que se coloca, então, isso, vamos dizer, entre o século XIX e mais ou menos 1970, né? Agora, a pergunta que se coloca é, o que acontece quando esse sistema, encampado pelo Império, já não oferece qualquer promessa civilizatória, né? O que resta, então, por que não oferece qualquer promessa civilizatória? Porque essa própria dinâmica do capitalismo entrou numa outra marcha, né, que é uma marcha recessiva, que é uma marcha de crise estrutural, né? Então, o que acontece com o Império e vamos dizer, com esse sistema, né, quando ele entra numa outra marcha, né? O que vai restar da própria ideia de um desenvolvimentismo que foi ambicionado por alguém como Arbenz, Jacob Arbenz, quando isso já não é mais possível. E, ao mesmo tempo, a revolução saiu da agenda. O que significa falar de imperialismo num mundo em que o capitalismo já não se expande e em que o império está na defensiva? Nesse mundo, a América Central vai ser laboratório do quê? Então, essas são as questões que estão no pano de fundo, vamos dizer, do diálogo que eu estou propondo aqui nessa discussão de encerramento, né? Eu vou começar falando o seguinte, estou começando por 54, né? Arbenz, essa referência, vamos dizer, da tentativa de reforma na América Latina. Então, como a gente sabe, durante o século XX, ao longo do século XX, os Estados Unidos e as suas empresas, de certa forma, exploraram, sugaram a região. E nenhuma empresa simbolizou tanto essa relação como a United Fruit Company, né? No século XXI, essa situação não está ausente. Você continua tendo empresas que exploram, que fazem negócios e de forma, vamos dizer, violenta na região. Só que tem outros elementos que complexificam essa situação. Então, vejam, em 52, vocês lembram, o governo Arbenz na Guatemala avançou uma reforma agrária que ameaçava a United Fruit. A United Fruit reagiu conspirando para derrubar esse governo. Bom, em 2017, em El Salvador, depois de um grande movimento popular, esse pequeno país centro-americano ele se tornou o primeiro país do mundo a proibir a mineração em céu aberto. Nesse caso, a empresa que se sentiu diretamente lesada, a empresa principalmente lesada,
ela não ameaçou o governo, como nos tempos do Arbenz. O que ela fez foi judicializar o Estado. Essa empresa, o nome dela é Pacific Rim Cayman, essa empresa ela exigiu uma indenização de 250 milhões de dólares por perdas de lucros potenciais, ou seja, ela alegou que ela deixou, por causa dessa legislação, ela deixou de realizar esses lucros potencial, né? E onde é que ela impetrou essa ação? Ela impetrou essa ação num tribunal do Banco Mundial em Washington. E aí vocês podem me perguntar assim, mas por que El Salvador é obrigado a responder, a se submeter a um tribunal do Banco Mundial em Washington? A resposta é porque El Salvador é signatário do CAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América Central e também da República Dominicana, né? Tem uma cláusula do CAFTA que obriga os países signatários, em caso de litígio, se submeterem a esse tribunal do Banco Mundial. Então, em resumo, o que aconteceu é uma situação em que o Estado salvadorenho teve que se defender num tribunal do Banco Mundial em Washington para defender o seu direito de recusar autorização para uma empresa que se mostrou incapaz de cumprir os requisitos legais para operar uma mina. E, no processo, o Estado salvadorenho, que é um Estado, vamos dizer, com poucos recursos, gastou 12 milhões de dólares. O que eu estou querendo ilustrar aqui? Estou querendo dizer assim, que as formas, então, da subordinação econômica e da subordinação política, elas vão se modificando. Então, você tem negócios, você tem empresas, mas não é necessariamente uma empresa estadunidense, né? Não é pelas armas, mas são outras formas que foram se construindo e que vão tornando mais complexas as relações, que a gente pode dizer assim, de forma geral, de subordinação econômica, subordinação política, que caracterizavam, digamos assim, uma relação imperialista com a região no século XXI. É parecido, mas é diferente. Os tratados de livre comércio, como vocês sabem, eles também impulsionaram as indústrias maquiladoras. As maquiladoras, como vocês sabem, elas baseiam a sua rentabilidade na exploração do trabalho barato e com pouca regulamentação trabalhista, ambiental e assim por diante. E, por sua vez, essas maquiladoras elas tiveram como ambiente, vamos dizer, por excelência, para se instalar, zonas francas, né? Ou zonas econômicas especiais, como alguns chamam. Então, essas zonas econômicas especiais, de alguma forma, elas radicalizaram a lógica das bananeiras do século XX, que era uma lógica da economia de enclave, né? Aquela ideia do enclave, que se estabelece uma legislação própria que tem escassos relações, vamos dizer, elos econômicos com o conjunto do país, né? Essa ideia do enclave que está vinculado ao capital, aos circuitos internacionais e não ao espaço econômico nacional, né? Ao mesmo tempo, esses tratados de livre comércio também afetaram de forma significativa a agricultura familiar e comunitária, né? Porque, como vocês sabem, os grãos subsidiados dos Estados Unidos então, invadiram a região, assim como aconteceu no México. Isso quebrou muitos pequenos produtores rurais, né? E fez também com que esses países tenham que importar cada vez mais comida, inclusive o milho usado para fazer as tortilhas que se consomem em toda a região. Então, em resumo, a exploração das maquilas e o endividamento, nessa conjunção entre a exploração das maquilas e o endividamento do campo, viver do próprio trabalho se tornou cada vez mais difícil na região. E qual é o resultado disso? Como a gente viu aqui no curso, o resultado disso é que a principal exportação de Guatemala, Honduras e El Salvador, e cada vez mais também da Nicarágua, passou a ser as pessoas, né? E no outro lado dessa mesma moeda, os imigrantes proporcionaram remessas cada vez mais necessárias para equilibrar as economias desses países que são cada vez mais deficitárias, né? De maneira geral, nesses países, o volume das remessas, quer dizer, do dinheiro remetido pelos imigrantes de volta para suas famílias que ficaram nos países, esse dinheiro é mais ou menos o equivalente às próprias exportações desses países, que é mais ou menos 1/5 a 1/4 do PIB desses países.
Então, no século XXI, a gente pode dizer que os centro-americanos, pelo menos os centro-americanos desses países, literalmente trabalham para o império para se sustentar. E aí eu queria fazer um parêntese, né? Quando a gente constata, eu acho assim, é chocante constatar que a violência produzida pelo terrorismo de Estado na Guerra Fria nunca expulsou gente da maneira como aconteceu e como acontece na atualidade na região. Eu acho que isso é difícil a gente imaginar um testemunho mais assim, mais eloquente do que é o poder corrosivo do neoliberalismo. O neoliberalismo que nessa região veio embolado com os acordos de paz, né? Então, quando a gente pensa que os acordos de paz significaram, de um lado, abrir, engatar esses países, vamos dizer, nas engrenagens da globalização, ao mesmo tempo em que transforma, coloca os países na trilha do ajuste estrutural, né, da agenda neoliberal, a gente pode dizer que na América Central a paz, né, foi literalmente a continuação da guerra por outros meios. Então, o neoliberalismo e a globalização corroeram o tecido social no campo e na cidade desses países. Só que eles também conformaram subjetividades concorrenciais e individualistas, né? Vocês sabem que o neoliberalismo é mais do que uma agenda econômica, ele é também ele conforma uma subjetividade, conforma uma razão de mundo, né? E por que eu estou falando isso? Pense o seguinte, né? Quando a gente olha para as migrações, a gente percebe que tem uma juventude que está se mobilizando para mudar de vida. São milhares, né? Uma mobilização massiva da juventude. Só que se na Guerra Fria esses jovens se engajavam massivamente numa aposta política, que podia ser um sindicato, podia ser um partido ou uma guerrilha, né? Na atualidade, esse inconformismo ele vai se canalizar de outra forma, ele vai se canalizar por uma gramática individual da imigração. Então, uma juventude que lutava para mudar o seu país, atualmente luta para mudar de país. Então, nesse cenário, eu pergunto, né, como mobilizar uma luta anti-imperialista quando o império virou objeto de desejo? As pessoas desejam, né, o império, querem mudar para lá, né? Como mobilizar uma luta anti-imperialista? Então, quando o objetivo é se incorporar ao império, ao invés de se desfazer, se libertar dele, né? E quando para quem fica para trás, né, para as famílias que ficam, como vai criticar o país da onde vêm as remessas que garantem o seu próprio sustento, né? E a gente deve lembrar que com esse desejo, digamos assim, de incorporação a impérios, também se traduz numa incorporação dos próprios valores dessa cultura, né? Daí a gente pensa no interesse do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, acho que é dos casos mais interessantes, vamos dizer, no mau sentido, né, dessa região, o interesse que o Bukele tem em legalizar o voto da diáspora salvadorenha, né, os salvadorenhos que moram, sobretudo, nos Estados Unidos. Porque, veja, essa é uma diáspora que não sente na pele a violência doméstica, a violência que está acontecendo em El Salvador, mas que vai se orgulhar desse presidente porque ele, de certa forma, colocou de volta o país no mapa mundial, né? E mesmo que... então, El Salvador é conhecido das pessoas, as pessoas falam de El Salvador não mais por causa de uma guerra civil ou de uma catástrofe natural, mas por causa vamos dizer, por causa do Bitcoin, né? Então, um signo de modernidade. Então, a gente pode questionar, né, qual é o valor, vamos dizer, de uma ditadura cool, como o próprio Bukele se descreveu, né, ou do Bitcoin como signos de modernidade. Mas o fato é que, o que eu estou querendo dizer é que isso cala fundo, isso apela, isso, sobretudo na diáspora salvadorenha. Aliás, tem uma outra dimensão, quando a gente vai pensando essas inversões, para pensar o que é a relação com os Estados Unidos no século XXI, que você tem, nesse momento, o Bukele, por exemplo, que incita o voto a favor do Donald Trump. A gente está acostumado até o contrário, os Estados Unidos fazendo campanha ou interferindo nas campanhas da América Latina. E agora, o que você vai dizer de um presidente centro-americano que incita os seus
vamos dizer, cidadãos salvadorenhos dos Estados Unidos, que têm direito a voto, então, de certa forma, procurando influenciar a própria eleição dos Estados Unidos, né? Bom, então, falando um pouco mais dessas ambivalências do Império na relação com a América Central, né? Eu diria que a atração e repulsão, elas se combinam na relação dos Estados Unidos com a América Central. Essa é uma relação na qual, não, vamos dizer, do ponto de vista dos Estados Unidos, não tem vítimas, o que tem são interesses, né? Porque o trabalho dos migrantes, as importações das maquilas, o consumo de droga, tudo isso também é negócio do ponto de vista do Império, né? Então, a ambivalência dos Estados Unidos em relação à América Central, ela é estrutural, e por isso a sua política também vai ser ambivalente. Por exemplo, mais além da retórica hostil que os Estados Unidos pode ter tido em relação à Venezuela bolivariana e vice-versa, o fato é que os Estados Unidos viam com bons olhos a política externa venezuelana na bacia do Caribe, sobretudo no tempo do Obama. Por quê? Porque a adesão desses pequenos países à ALBA significava acesso ao petróleo venezuelano subsidiado. E isso ajudava as contas nacionais desse país, ajudava a estabilizar as economias e, portanto, diminuía a produção de imigrantes, né? Em outras palavras, é uma política que indiretamente ajudava na contenção, né, dos fluxos migratórios. Só que a verdade é que essa tolerância interessada, por exemplo, com o bolivarianismo, nunca se traduziu em apoio político. Ao contrário, os Estados Unidos aceitaram, foram, de certa forma, coniventes, embora tenham protestado, no primeiro momento, com o golpe que derrubou o Manuel Zelaya em Honduras em 2009, né? E, como vocês sabem, foi um golpe onde foi muito importante. O Zelaya era um político liberal, não era ninguém de esquerda, mas ele estava flertando com... estava flertando, não, ele estava se incorporando à ALBA, né? E o que ele estava propondo era um caminho de fazer uma nova constituição que permitisse uma refundação do país, que era um caminho que a Venezuela já tinha percorrido, e depois a Bolívia e depois o Equador. Então, isso despertou um medo pânico das elites hondurenhas e acabou desencadeando o golpe, né? Só que esse golpe, como vocês também devem ter visto no curso, ele acabou pavimentando o caminho para a narcopolítica tomar conta do Estado no país, na década seguinte, né? Então, nessa década seguinte, depois de 2009, a pessoa que comandou o país, primeiro como eminência parda e depois como presidente em 2 mandatos, foi o Juan Orlando Hernández, né? E nesse período, a Honduras se converteu num território do narcotráfico e uma produtora massiva de imigrantes, né? Aquelas grandes caravanas de imigrantes começam em Honduras, né? E nesse contexto, 13 anos depois, o que a gente viu? 13 anos depois, estou falando agora, 2021, né? A gente viu os Estados Unidos apoiarem, simpatizarem, verem com bons olhos a vitória eleitoral da esposa do Manuel Zelaya, que tinha sido derrubada em 2009, a Xiomara Castro. E por quê, né? A expectativa é que esse governo da Xiomara Castro, então, implementasse políticas sociais que ajudariam a conter o narcotráfico e a migração. Ao mesmo tempo, vejam vocês as ambivalências, os paradoxos. Do outro lado, então, de um lado, você tem uma simpatia, um apoio à eleição da Xiomara Castro, e de outro lado, o Juan Orlando Hernández, que tinha sido apoiado pelos Estados Unidos, é um aliado na região, agora está preso nos Estados Unidos, está enfrentando julgamento e provavelmente vai pegar prisão perpétua, como aconteceu com o irmão dele. Entre parênteses, eu tenho certeza que o Bolsonaro sabe disso e fica olhando, e esse é um dos assuntos que deve dar pesadelos, né, quando ele pensou os cálculos depois de deixar de ser presidente, né? Fechando parênteses, né? Enquanto isso, quadros importantes do regime, gente próxima do Juan Orlando Hernández, né, gente próxima do ex-narco-presidente, elas foram se exilar, adivinhem aonde? Na Nicarágua do Daniel Ortega. Bom, essa ideia acho que o Bolsonaro não ia ter, né? Então, vejam vocês, por quê? Porque estão sendo exilados na Nicarágua, vários deles conseguem cidadania, e isso protege eles de serem extraditados para os Estados Unidos. Então, vejam vocês que paradoxo, né? É uma espécie de anti-imperialismo
o Daniel Ortega, vocês sabem, tem o discurso anti-imperialismo, só que nessa espécie de anti-imperialismo de cabeça para baixo, a tirania, vamos dizer, entre aspas, de esquerda, protege da justiça dos Estados Unidos os narcocriminosos, digamos assim, da direita. Né? Ao mesmo tempo, o governo da Xiomara Castro busca o amparo internacional, e quando a gente fala de amparo internacional, a gente está falando busca amparo dos Estados Unidos. Ela busca esse amparo para formar uma comissão de investigação análoga à defunta Comissão Internacional para Impunidade contra a Impunidade na Guatemala, chamada CICIG. Né? E por que ela está buscando isso? É na tentativa de tentar desmontar esse Estado paralelo, o narco-Estado, que também se conformou em Honduras nesse período. Então, em outras palavras, o que eu estou falando? O progressismo hondurenho está buscando apoio internacional, dos Estados Unidos, para investigar os criminosos que o anti-imperialismo, entre aspas, orteguistas, protege. Então, vejam, estou colocando vários paradoxos para a gente pensar, para a gente não olhar o imperialismo, vamos dizer, a relação dos Estados Unidos com a América Central, e eu diria com a América Latina de forma geral, com óculos do século XX. Né? A gente deve lembrar que as investigações dessa comissão, da CICIG na Guatemala, foram decisivas para provocar a renúncia do presidente Otto Pérez Molino, militar que presidia a Guatemala, que teve que renunciar em 2015. Né? Só que, como a gente também viu aqui, em lugar dessa mobilização popular que levou à renúncia do presidente e da vice, em lugar disso inaugurar uma espécie de depuração da política, o que isso provocou foi essa crise, ela acabou unificando a classe dominante, que deu uma espécie de foi uma reação, uma contra-reação a esse processo de democratização, e nessa contra-reação a CICIG mesmo foi fechada, né? E se endureceu, e teve toda vamos dizer, uma ofensiva antidemocrática, e foi contra isso que o Bernardo Arévalo se elegeu ano passado na Guatemala, só que esse é o tamanho do problema que ele encontra no país, né? Isso ajuda a gente a entender as dificuldades que ele teve, por exemplo, para assumir a presidência, mas assumir a presidência, de novo, com amparo, apoio e endosso dos Estados Unidos. Aí, se a gente vai um pouquinho para o lado, em El Salvador, a gente lembra da questão dos presidentes que negociam com maras e pandilhas, que têm o poder quase mágico de diminuir do dia para a noite as taxas de homicídio no país. Né? A gente viu essa política foi perseguida tanto pelos governos progressistas do FMLN, né, o Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, herdeiro da guerrilha, né, mas também pelo Bukele. Agora, fica a pergunta, né, como combater organizações criminosas que têm esse poder de chantagear o Estado? O apoio internacional tem se mostrado um caminho, foi o caminho buscado pela Guatemala, que a Honduras está tentando, né? Só que em El Salvador a questão é mais complicada, porque essas negociações com as pandilhas, elas envolvem blindar os chefes criminosos da possibilidade de extradição para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos é mais poderosa do que o governo e o crime somados, né? Aí isso me lembra de uma frase do Pablo Escobar, que todo mundo aqui conhece, eu vou falar, o narcotraficante colombiano, ele dizia assim, né, que ele preferia uma tumba, uma sepultura na Colômbia do que uma cela nos Estados Unidos. Então vejam vocês o paradoxo, né? Enquanto o narco vê os Estados Unidos como um inimigo, quem defende a justiça ou quem quer enfrentar o narco na América Central vê na comunidade internacional / Estados Unidos um aliado nessa luta contra a corrupção e o narco-estado, né, que tem sido conformado ali na região. Eu acho que uma ambivalência comparável envolve a atuação das ONGs e a cooperação internacional de forma geral na relação com os movimentos sociais e populares nesses países, né? Veja, porque de forma geral, os países da América Central são países em que o financiamento estatal é mínimo e a filantropia também. Então, o melhor da resistência social conta, em alguma medida, com a cooperação internacional. Se a gente anda na região, a gente vai ver os melhores movimentos e também o principal do período, do jornalismo crítico, vão ser apoiados pela cooperação internacional. Essa é uma cooperação internacional que muitas vezes vem, então, digamos assim,
dos Estados Unidos ou vamos dizer, dos países que são identificados com essas relações, vamos dizer, de dominação em relação à periferia, né, o centro do capitalismo. Né? Então, essa situação ela vai produzir fricções, mas ela vai produzir fricções talvez de um jeito diferente do que a gente poderia imaginar no período da Guerra Fria. Bom, o caso extremo é o orteguismo, que vocês sabem, né? Só em 2022, o orteguismo cancelou a personalidade jurídica de mais de 900 organizações da sociedade civil, organizações que vão desde a Associação de Médico até associações culturais, como a Associação dos Irmãos Mejia Godoy, que eram os cantautores clássicos da Revolução Sandinista. Então, ou seja, cancelou tudo. Né? Naquele mesmo ano de 2022, o presidente mafioso da Guatemala, naquele momento, o Alejandro Giammattei, ele ameaçou expulsar da Guatemala a USAID. A USAID foi entendida por muito tempo como um desses organismos, vamos dizer, de soft power, como se diz dos Estados Unidos na América Latina durante a Guerra Fria, não só na América Latina. Né? Qual era a acusação do Giammattei? O Giammattei falava que a USAID estava promovendo o indigenismo porque ela apoia com projetos que apoiam organizações ou lutas das populações indígenas na Guatemala. Então, ele dizia que estavam apoiando o indigenismo e estavam conspirando para implementar um Estado plurinacional como no Chile. Né? Era na época que o Chile estava escrevendo a Constituição e estava também com a proposta do Estado plurinacional. Né? Então, enquanto a USAID era acusada de indigenismo na Guatemala, a combativa prensa comunitária, que é um desses organismos de imprensa, de mídia independente, muito importantes no país, eles publicaram um Twitter rememorando o Jacobo Arbenz, esse presidente que foi derrocado com apoio da CIA em 54. E aí o Bukele, em El Salvador, ali do lado, replicou esse Twitter, né? E como parte da encenação que ele faz de autonomia, de soberania. Né? Ali do lado, na Nicarágua, o Ortega, como vocês sabem, continua carregando no discurso anti-imperialista, mesmo que 2/3 do comércio da Nicarágua se realizem com os Estados Unidos e o FMI nunca tenha deixado o país na mão. Então, a despeito de como você possa descrever esses países, uma coisa está clara, não é a desinformação que os distingue. Né? Então, você tem desinformação de um lado e de outro, com um sinal e com o outro. Agora, esses paradoxos da cooperação internacional incluem um país como a Costa Rica. Né? Como vocês sabem, nesse país, ele investiu forte na construção de uma marca-país associada à biodiversidade e à preservação da natureza, mesmo que isso muitas vezes tenha sido, vamos dizer, a revelia das pessoas que habitam esses territórios, que habitam essa natureza. Né? Então, essa marca-país da Costa Rica, ela movimenta negócios verdes, como o mercado de títulos de carbono, e também atrai turistas e aposentados dos Estados Unidos que irrigam a economia costarricense com dólares. Né? Então, curiosamente, na Costa Rica você tem uma espécie de inversão dos fluxos de imigração e remessa que você tem nos vizinhos. A Costa Rica recebe imigrantes e recebe dinheiro, é o contrário. Né? Mas a Costa Rica também sofre com a pressão extrativista. Né? O abacaxi, que praticamente não existia na Costa Rica há 30 anos, agora o país é o maior produtor do mundo. Né? Então, tem o abacaxi, tem a palma africana, até a mineração. Né? E tudo isso vai colidir com o conservacionismo ambiental, esse conservacionismo premiado pela ONU, por exemplo, que declarou o país campeão mundial, né? Champion of the Earth, campeão mundial na luta contra o aquecimento global. Né? Então, na Costa Rica, é um país em que essas fronteiras, a fronteira extrativista e a fronteira preservacionista se chocam. Então, de certa forma, na Costa Rica, se prefigura os dilemas do capitalismo verde em escala global. Né? Como é que você vai conciliar preservacionismo numa linguagem de mercado, né? de rentabilidade, a linguagem capitalista, né? O extrativismo, que também é uma outra dinâmica, vamos dizer, são duas dinâmicas mercantis, são diferentes, mas são duas dinâmicas mercantis. Como é que elas vão se conciliar, ou se elas não são conciliáveis, o que vai se impor? Né? Então, são dilemas
maiores do que a Costa Rica, são dilemas da própria possibilidade de um capitalismo verde, vamos dizer, em escala global, né? E também eu acho que prefigura um dilema dos Estados Unidos na melhor versão dos Estados Unidos, digamos, a versão democrata estadunidense. Um dilema que eu vou sintetizar numa pergunta que talvez foi um pouco estranha, mas que eu vou retomar, vou desenvolver um pouco, né? Como salvar o mundo dos brancos daqueles que aceleram o seu fim, que aceleram o fim do mundo, né? Bom, então, num mundo em que não cabem outros mundos, né, como dizem os zapatistas falam que eles lutam por um mundo que caibam outros mundos. Aí, em baixinho, eles falam assim, menos o capitalista, né, porque o capitalismo é um mundo que não cabe em outros mundos, é um sistema totalizante, então é incompatível com outras formas de vida, né? Então, nesse mundo, o drama da América Central é que, embora seja uma região, de certa forma, excluída da concorrência capitalista, o fato dela ser excluída da concorrência capitalista não liberta ela do sistema capitalista, né? Ao contrário, então, numa região que tem pouco a oferecer como valor, né? Então, desse ponto de vista, ela está fora, digamos assim, do sistema, mas, mesmo assim, a reprodução da vida é mediada pelo dinheiro. Então, desse ponto de vista, a América Central e os centro-americanos eles estão dentro do sistema. Então, numa situação como essa, a compulsão à valorização ela vai se desatar com toda a violência. E a migração nada mais é do que essas vidas presas ao valor em países que não se valorizam, né? O país não produz valor, mas essas vidas precisam se valorizar para sobreviver nessa totalidade social. Então, essa é a violência que produz a migração em escala massiva. Então, quando eles se deparam assim, o extrativismo que expulsa as populações do território, a gente vê em Honduras organizações que defendem o direito a ficar no território, o direito a quedar-se, como eles falam. Ao mesmo tempo, a gente tem hondurenhos que reivindicam a possibilidade de migrar, o direito a ir-se, o direito de ir. O direito de ficar, o direito de ir. Sem poder ficar nem partir, qual é o lugar dos centro-americanos no século XXI? Então, nesse mundo em que não cabem as pessoas, a política imperial se pauta cada vez mais por salvar os seus, por salvar a si próprio. Na impossibilidade de reeditar aquele ideário de uma missão civilizatória no passado, né? Quando, desde o século XIX, aquela ideia de um fardo do homem branco implicava você, aonde você está levando a sua influência, a ideia de você forjar um mundo à sua imagem, à sua semelhança, e também, claro, a seu serviço, né? Na impossibilidade disso, a política imperial tem se restringido cada vez mais a defender interesses domésticos. Então, quando ela se confronta com essa corrosão social em escala global, a gente percebe que o império tem pouco a construir que não sejam muros, e pouco a combater a não ser inimigos infinitos, que não têm começo, meio e fim, como as drogas ou o terrorismo. Essas são as guerras que eles vão fazer, né? Então, nessa realidade, a política dos Estados Unidos para a América Central já não se preocupa com mercados e revolução, mas ela vai se preocupar com drogas e migração. Drogas e migração implicam o controle dos corpos e militarização dos espaços. Então, se a América Latina ainda é laboratório, ela só pode ser laboratório dessa espécie de necropolítica em movimento. A mão direita dessa política é o punitivismo que vai erguer muros e lotar prisões. Enquanto a mão esquerda quer tirar a juventude da migração e das drogas, mas quer fazer isso só para estar mais seguro, né? Daí, de novo, as ambiguidades na relação dos Estados Unidos com uma região que é inviável, claro, do ponto de vista dessa lógica de valorização do valor. Então, nesse contexto, e aí eu estou chegando no fim, né? Nesse contexto, vocês podem pensar assim, bom, você está falando, então, se aplica muito aos países Honduras, Guatemala, Salvador, Nicarágua, de certa maneira. Então, Panamá e Costa Rica parecem diferentes, mas eu argumentaria para vocês
que se eles são exceções que confirmam a regra. Veja, a Costa Rica, como vocês sabem, construiu uma espécie de diversão centro-americana de um estado de bem-estar social periférico, né? Mas essa construção ela teve condicionada ao banimento da esquerda, né? Então, se o país ficou no centro, foi porque esse país se mutilou, né? Então, a Costa Rica, ela respondeu de modo assim, relativamente exitoso aos desafios da globalização. E ela respondeu aos desafios da globalização adicionando mais uma camada à ideologia da excepcionalidade costarricense, né? Uma camada verde, lastreada em negócios globalizados, como, por exemplo, o turismo ou os mercados de carbono. No entanto, na medida em que a revolução saiu da agenda lá nos anos 90, o neoliberalismo e a globalização também entraram na Costa Rica. Também a Costa Rica e também o Pacto Social Costarricense entrou em lenta, mas contínua corrosão, né? Parece que a Costa Rica também não escapa dessa corrosão que atravessa a região. Claro que ela tem uma outra cara, um outro tempo, uma outra, mas não escapa, né? E essa corrosão foi recentemente capitalizada pelo Rodrigo Chaves, né? A versão, vamos dizer, costarricense dessa política da politização do ódio social, vamos dizer, o bolsonarismo costarricense. O Rodrigo Chaves, que então, não por acaso, despreza os compromissos ambientais. Então, nesse contexto, a gente se pergunta, será que agora, será que essa excepcionalidade costarricense só vai sobreviver como uma ideologia chauvinista, por exemplo, a ideologia, né, de nós contra os outros, da nossa excepcionalidade, que vai dar sustentação, mas agora para uma política de extrema-direita e não para uma pactuação social? Já o Panamá, como vocês sabem, o Panamá é o país que tem os índices de crescimento mais altos da América Latina desde o fim da Guerra Fria. Você pode dizer, então, o Panamá é um caso de sucesso da globalização, né? Esse sucesso do Panamá como polo comercial, financeiro e como um hub, né, um eixo de aviação, isso deriva da centralidade logística do canal. E a centralidade logística do canal, por sua vez, tem a ver com a posição geográfica do Panamá. Então, em última análise, o dinamismo do Panamá resulta de uma localização única. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso não pode ser replicado. Então, nesse sentido, se o Panamá é, entre aspas, uma história de sucesso, vamos dizer, do ponto de vista dessa narrativa dos números, da narrativa do crescimento econômico, mas uma história de êxito na região do ponto de vista, né, neoliberal e globalizante, ele é uma exceção que confirma a regra da globalização, né? Por quê? Qual é a regra da globalização? Se para um Panamá dar certo, vamos dizer, ele só encontra o seu caminho de sucesso neoliberal, né? Porque ele está na condição da excepcionalidade, que tem a ver com a sua localização geográfica, portanto, não pode ser replicável para os outros países. Então, ele é uma exceção que confirma a regra, e a regra é a crise permanente que atravessa os demais países do Istmo, né? O Panamá, aliás, que também elegeu um outsider milionário populista como presidente. Na verdade, não ele, porque ele foi impedido de concorrer nas eleições, né? E se exilou onde? O Martinelli se exilou na Nicarágua do Ortega. E a pessoa que ele colocou para concorrer no lugar dele foi que se elegeu presidente do Panamá no começo desse ano, né? Então, para concluir, e essa é uma conclusão que fala da América Central, mas eu fico pensando se ela também não conversa com nós brasileiros, a gente pode conversar disso, né? Eu diria que na sua melhor versão, a política estadunidense, a política do império, se vocês quiserem, né, ela busca salvar o mundo dos brancos em escala global. O que isso significa? O que eu quero dizer com isso? Significa, essencialmente, preservar a casca liberal num mundo cada vez menos liberal. E daí, então, é disso que derivam os paradoxos que a gente vê na América Central. Quais paradoxos? Isso que eu fui falando. A América Central é uma região em que a gente pode encontrar a cooperação internacional, a ONU, a USAID, a OEA, a DEA, todas as organizações que, digamos assim, durante a Guerra Fria seriam identificadas com o imperialismo, mas hoje em dia a gente pode encontrar todas essas organizações do lado
digamos assim, dos bonzinhos, do lado dos mocinhos no bang-bang regional. A luta contra a corrupção, política antidrogas, liberdade de imprensa, pensamento crítico, a militância ecológica, a militância indigenista, até os direitos humanos são valores que cabem numa agenda liberal de salvar o seu próprio mundo. Então, salvar o mundo dos brancos em nível global significa defender instituições e valores liberais que a própria dinâmica neoliberal corrói. Daí a ambivalência dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, de um lado, não podem evitar a erosão desse mundo, ao mesmo tempo que pretende preservar esse mundo. Preservar esse mundo porque esse é o mundo que eles reinam. Né? Então, essa dinâmica corrosiva, eu diria que ela se movimenta entre a aceleração da crise, encarnada num Trump, e as tentativas de conter essa crise, digamos, um Biden. Né? Ou, se quiserem ver de outro jeito, a subversão dos valores liberais, encarnada num Trump, ou a defesa dos valores liberais. Né? Então, nesse mundo nosso, de hoje em dia, em que a subversão virou uma pauta da direita, os liberais têm convergido com a esquerda cada vez mais para defender o que ainda resta da sociabilidade liberal, principalmente onde resta cada vez menos dessa sociabilidade liberal, como acontece na América Central e como talvez aconteça no próprio Brasil. É isso, pessoal, que eu preparei e agradeço a paciência aí da pessoa que acompanhou. Oi, Fábio, acho que a gente pode abrir para algumas perguntas, né? Comentários. Então, o pessoal que está no Meet, acho que pode mandar para a gente. E aqui no auditório, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Acho que o pessoal do Meet pode também abrir o microfone e falar, né? Sim, sim. A gente pode... Deu para acompanhar bem aí no memorial o som, a fala, assim? Tem um comentário no chat do Carlos. Tá. Acho que sim, a gente ouviu bem aqui. Achei super interessante como os Estados Unidos passa a ser um aliado para os países latinos. Nunca pensei nessa perspectiva. Então, Carlos, eu vou comentar um pouquinho, enquanto isso, fico torcendo para as pessoas se animarem a se colocar. O que eu quis colocar, veja, tentei colocar assim são paradoxos, né? O que são paradoxos? O paradoxo é diferente de uma porque o paradoxo é algo que você olha, você tem assim a sensação de que uma coisa está indo para um lado, outra coisa está indo para o outro lado, né? Mas tem uma explicação, né? Então, qual é o paradoxo aqui? É que, de um lado, né, o que a gente poderia convencionalmente identificar como um governo de esquerda, como é o caso do Ortega, que se reivindica essa imagem, acho que ficou bem claro na discussão sobre a Nicarágua, que não tem nada de esquerda, né? Embora reivindique essa... Então, e esse regime, né, vai ser o regime, por exemplo, que vai oferecer o asilo político para um monte de gente que está sendo perseguida pelos Estados Unidos, mas gente como o Martinelli do Panamá, que está sendo, nesse caso, não é nem pelos Estados Unidos, mas é sofrendo um processo para ser preso, né? Então, vamos dizer, o Trump panamenho está exilado está exilado na Nicarágua, né? E também o pessoal do narcotráfico de Honduras. Então, você tem uma situação de cabeça para baixo. E, no entanto, o Ortega alimenta essa noção, né? Agora, por outro lado, alguém como
acho que a síntese do raciocínio que eu estou querendo trazer é assim, é que então você tem essas dinâmicas, como essa do Juan Orlando Hernández em Honduras, que produzem, então, que aceleram a corrosão social do país. E ao acelerar a corrosão social do país, isso intensifica dois fenômenos, que são a migração e o narcotráfico. Agora, os Estados Unidos, do ponto de vista dos Estados Unidos, a preocupação deles com a América Central, então, é muito diferente dos anos 80, dos anos 70. Nos anos 70, nos anos 80, a preocupação era com o mercado e com revolução. Era uma região que estava convulsionada, né? Atualmente, a preocupação é com migração e drogas. Então, desse ponto de vista, você pode ter, sobretudo se você tem um governo democrata, que vai favorecer presidências que vão implementar, vamos dizer, uma agenda social, uma agenda de políticas sociais progressista, né? Que pode ser identificado com a esquerda, como, por exemplo, a Xiomara Castro em Honduras, né? Então, muito ao contrário do que se poderia pensar, né, de que os Estados Unidos, então, teriam uma relação, vamos dizer, de hostilidade com governos de esquerda, ou governos progressistas na região, o que pode acontecer é muito diferente, é muito contrário. Eles podem favorecer esses governos com uma tentativa de conter esses processos de dessocialização que vão expulsando pessoas e gerando narcotráfico na América Central, né? A gente pode pensar isso, de alguma maneira, uma analogia com o que aconteceu na eleição brasileira. Na eleição brasileira, acho que ficou claro que os Estados Unidos, não é que eles apoiaram abertamente o Lula, mas ao expressar de maneira contundente, em seguidas ocasiões, que não tolerariam um desrespeito, vamos dizer, ao resultado eleitoral, e só quem estava desafiando o resultado eleitoral era o Bolsonaro, a implicação direta era uma mensagem, era um apoio ao Lula, não é? A candidatura do Lula e depois ao Lula quando eleito. A mesma coisa na Guatemala, como eu falei, o Bernardo Arévalo, que poderia ser identificado como um candidato de esquerda, e você vai pensar assim, bom, mas então a esquerda é contra Estados Unidos. Desse ponto de vista que eu estou sugerindo, que eu estou trazendo a partir das análises que a gente fez, a partir dos estudos e dessas viagens, não é assim, né? Então, as posições dos Estados Unidos, então, num momento, os Estados Unidos apoiam no Trump, vai apoiar o Juan Orlando Hernández, mas no outro momento o Juan Orlando Hernández está preso nos Estados Unidos, e provavelmente vai pegar prisão perpétua, né? Então, então, isso, Tem Lucas. outro Vocês comentário. não querem falar, além de escrever aqui no bate-papo? O professor comentou sobre a dificuldade em promover o engajamento em movimentos anti-imperialistas na atualidade. Existe algum exemplo na América Latina ou em outras regiões de formas de promover movimentos anti-imperialistas que sejam mais comunitários, menos individualistas e que poderiam ser frutíferos na América Central? É uma inversão muito curiosa do que temos estabelecido como padrão. Olha, Isabelle, tem muitos movimentos coletivos na própria América Central, né? A América Central, eu acho que nesse curso, eu acho que deu para, espero que tenha dado para ter essa visão, né? Começando por aquela aula da Guatemala, não é? Que teve todo um trabalho de resgatar a importância, a centralidade da cosmovisão maia e de como isso informa e lutas lutas comunitárias, base territorial, mas que tem também horizontes que vão
outra cultura também, outra forma de vida, na verdade, né? Outra cultura nesse sentido, de ser outra forma de vida, né? Então, você tem, aí passando pelos garífunas, pelas lutas garífunas, o Copim, ou o Frané, então, em todos esses, quer dizer, toda essa região é muito densa de movimentos que tem nessa perspectiva que você está falando aí, sobretudo esses que têm, como a Ana lembrou, que tem então, vamos dizer que estão enraizados nos territórios e que têm estão informados por ideários, por cosmovisões, vamos dizer, indígenas, né? E que, enfim, e que então você tem também um questionamento, digamos, da ordem, não só do ponto de vista estritamente econômico, mas do ponto de vista, vamos dizer, da forma de organização de vida, né? E então, então eu diria que então na América Central, na própria América Central, a gente encontra muitas dessas formas. Eu dei alguns exemplos, né? Se a gente subir no México, você tem também mais outros. O mais famoso é o Zapatista, mas você tem muitas formas de autogestão em Oaxaca, você tem, né, o pessoal de Cherán, enfim, são muitos lugares. Essa ideia, né, Ana, que eu falei do lugar lugar das lutas dos povos nessa dinâmica, então, o que eu estou chamando de mundo dos brancos? O que eu estou falando é uma ideia assim que está em desenvolvimento, digamos assim. Mas é que eu estou tentando entender isso que eu acabei de falar. Como é que você entende os Estados Unidos apoiando, então, digamos, quem foi a esquerda, né, numa eleição em Honduras, numa eleição na Guatemala, numa eleição no Brasil, e não a direita, que sempre foi. Então, como é que você entende os Estados Unidos estarem contra um golpe militar, por exemplo, no Brasil, agora no século XXI? Eu acho que uma chave que eu acho que é útil, né, que ajuda a pensar, é essa ideia de, sobretudo num governo democrata, né, você tem uma dinâmica em que, vamos dizer, se a gente olha o Lula e o Bolsonaro, eles são muito diferentes, mas nenhum dos dois desafia a forma capitalista, né, o sistema do capital, digamos assim. Agora, a abordagem do PT é muito diferente, é uma abordagem de tentar construir um conjunto de políticas sociais que procura conter, né, vamos dizer, os traços mais violentos dessa dinâmica, e procura gerar, então, condições de socialização, né? Se a gente pensar que o neoliberalismo é uma engrenagem que coloca as pessoas lutando todos contra todos, né? Uma sociabilidade que a gente pode dizer que é uma sociabilidade autofágica, né? Todos contra todos. Então, essas políticas sociais procuram, assim, só que se são todos contra todos, como é que você vai construir sociedade? Então, essas políticas sociais, por exemplo, petistas, procuram fazer essa equação, viabilizar uma sociedade numa dinâmica social que é uma dinâmica que é antissocial, uma dinâmica concorrencial, né? Uma política contra o bolsonarismo, ela vai numa outra direção, uma direção de, ao invés de tentar conter essa dinâmica, é acelerar a dinâmica da desconstrução, a dinâmica de todos contra todos, vai acelerar isso, né? Então, o que eu estou pensando é assim, do ponto de vista dos Estados Unidos, olhando para a América Central, a contenção da crise pode interessá-los. Se as principais preocupações são narcotráfico e migração, então a contenção da crise vai endereçar. E quem são os melhores, vamos dizer, gestores da contenção da crise? São os governos, é o que hoje a gente chama de esquerda, é o que você tem como esquerda institucional, né? Então, é a Xiomara Castro, é o PT no Brasil, né? Ou a tentativa agora do Arévalo na Guatemala, né? Por outro lado, alguém como Juan Orlando Hernández eu compararia, assim, do ponto de vista da dinâmica política e social, comparável com o Bolsonaro, no sentido de que ele não vai tentar fazer contenção da crise por meio das políticas sociais, mas são pessoas que vão
acelerar essa crise, né? Então, de um lado, então isso que eu estou chamando então, essa contenção da crise, essas políticas de contenção, elas não são para fazer um outro mundo, né? Mas elas são para tentar salvar esse mundo, né? E aí, então, então, quando a gente pensa no Brasil, a gente vê Alckmin juntando com Lula, empresários, uma série de setores, digamos assim, da ordem, né? Estão tentando a ideia de conter, né, de ter uma contraposição a essa aceleração bolsonarista e, portanto, de certa forma, salvar o seu próprio mundo, né? O PSDB perdeu o seu lugar nesse mundo, né? O bolsonarismo tirou. Né? Então, como é que você... então, isso é o que eu estou querendo só dizer de salvar o mundo dos brancos, manter, então, as instituições liberais, ou pelo menos vamos dizer, a institucionalidade liberal, mas isso numa dinâmica que é muito contraditória, porque a própria dinâmica social ela vai corroendo essa institucionalidade liberal, porque, como eu já falei, a dinâmica neoliberal ela vai colocar todos contra todos, a concorrência não produz sociedade, né? Você comentou, Fábio, que a direita se tornou subversiva e concordo com a afirmação. E, no mesmo momento, disse que movimentos liberais se aproximam da esquerda e a esquerda, via de regra, se aproxima de um discurso cada vez mais institucional, sem ao menos visar uma modificação mais estrutural, apenas como mantenedora da ordem, uma ordem que mascara boa parte da população. Atualmente, há a possibilidade de pensar uma esquerda que vá além disso? Ótimo, Bruno. Claro, eu acho que esses exemplos que eu evoquei, né, a partir do que a Isabela e a Ana colocaram, esses movimentos enraizados nos territórios, eles estão fora dessa dinâmica de salvar o mundo dos brancos, né? Eles são outro mundo, né? Mas não só, eu acho que quem está cultivando, se colocando, de forma geral, vamos dizer, contra o sistema do capital, então contra essas alternativas da aceleração e da contenção, quer dizer, não é, no caso brasileiro, no momento, é difícil ser contra a contenção, mas que almeja uma política que vá para além dela, né, tá semeando né, essa política, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito pequeno, mas eu já vou falar porque daí engata numa outra coisa que a gente vai falar logo mais, que então o balanço do curso e também algumas propostas para quem quiser continuar cultivando esse pensamento crítico em perspectiva latino-americanista, né? Eu participo de um coletivo de pensamento crítico que propõe algumas intervenções que a gente chama Desmedida do Possível, né? Então, a gente tem feito exercícios de imaginação pós-capitalista e debates sempre nesse campo, procurando colocar essas sementes, né? E há muitas, mas eu lembrei dele só para dizer que, então, na quarta-feira, no âmbito né, dessa turma, mas também no âmbito do coletivo Berta, né, que é um coletivo que nasce desses programas, realidades latino-americanas, né, dessas que por sua vez produziram, né, esse curso. A gente vai fazer na quarta-feira uma discussão sobre o Milei na Argentina, às 14h, né? Então, já queria convidar quem quiser, e também vamos fazer em breve uma discussão sobre o México, talvez na terça-feira, né? Talvez na terça-feira às 14h, do México vai confirmar o horário, mas o México que teve eleição há uma semana atrás, né? Então, bom, então, só para dizer, Bruno, que a possibilidade de pensar existe e está muito viva. A possibilidade de construir é um pouco mais, claro que é mais desafiadora, mas um pensamento encarnado na prática contribui para alargar a prática, que, por sua vez, contribui para ampliar as fronteiras do pensamento, né?
Eu acho que esses movimentos que a gente falou, que mencionou na América Central, né, eles são muito inspiradores desse ponto de vista, né, porque, como eu disse, talvez não são movimentos, organizações de vida, leva a possibilidade de construir é um pouco mais, claro que é mais desafiadora, mas um pensamento encarnado na prática contribui para alargar a prática, que por sua vez contribui para ampliar as fronteiras do pensamento, né? Eu acho que esses movimentos que a gente falou, que mencionou na América Central, né? Eles são muito inspiradores desse ponto de vista, né? Porque, como eu disse, talvez não são movimentos, organizações que questionam de classe, né, como foi o questionamento ortodoxo do capitalismo no século XX, né, mas elas ah, almejam outras formas de existência, outras formas de vida, e outras formas de vida levam necessariamente, né, uma reorganização social que passa então por questionar o sistema do capitalismo. Eu diria até que abre possibilidades, enfim, mais muito férteis, né? Então, eu diria que não só a possibilidade, mas a necessidade de pensar e construir, né, políticas que vão além disso. Mas que isso está acontecendo, por aí talvez não tenha muita visibilidade, e claro, nesse contexto, em contextos de polarização, né, tende a ficar menos visível, mas quando você se entra em contato, são polos muito vibrantes e ah, que merecem ser conhecidos, merecem se engajar, né? Então vamos passar para a fala da Gia. Eu só queria deixar então esse gancho, digamos, essa dica, né, para quem continuar, reforçar isso, né, para quem quiser continuar cultivando esse pensamento crítico, conhecimento da América Latina, né, nessa perspectiva, pelo menos de muitos de nós, assim, de buscar algo que vá para além, né, uma esquerda que vá além disso, como disse o Bruno. Então, que participe se informe e participe seja das atividades do Realidades, do coletivo Berta, né? O Berta também produz o podcast Pulso Latino. Então, a gente está nesse momento produzindo uma série sobre a América Central, que vai ser lançada no segundo semestre. E, enfim, é um espaço que está aberto e que vai produzindo discussões e algumas intervenções, materiais. Então, teve envolvido com esse curso também, agora está fazendo tem um espaço, um grupo de estudos sobre o Haiti, que tem acontecido, então é o Berta Coletivo Latino-Americanista. Então, nessa próxima semana, de imediato, tem essas duas atividades sobre o México e sobre o Milei Argentina, e se não, então, quem quiser se engajar, é só entrar em contato ou procura também, então nas redes sociais, né, mas pode se engajar, a gente coloca nas listas, enfim, e começa a participar. É isso. O meu recado, acho que a gente agora pode ouvir a Gi. Boa tarde. O projeto de exposição ele surgiu no pós-viagem. A gente teve 2 viagens de pesquisa que foram resultado que aconteceram em 2022 e 2023. Em 2022 a gente fez Guatemala, El Salvador e Honduras. E em 2023 a gente fez o projeto Panamá e Costa Rica. E na volta desses 2 projetos a gente passou a organizar a exposição de fotografias como um dos resultados da viagem. Então, todas as fotografias elas foram cedidas pelas pessoas que viajaram e foram tiradas durante a viagem, durante as atividades do programa. A gente chama de Percorrendo a América Central, porque para além de um recurso estético, né? Para além de algo estético, também é algo político, algo que retrata a partir da fotografia aquilo que a gente viu durante
a viagem, como aquilo marcou, o que a gente aprendeu e como aquilo impactou, como a viagem impactou a nossa visão e nossa aprendizagem toda sobre os países que a gente visitou. E aí começou em 2022, a gente teve uma oficina de exposição, uma oficina que foi organizada pela Águida, e depois a gente teve uma oficina de edição de fotografias que foi dada pela Ju. Então a organização toda ela contou com pessoas que participam do programa, do projeto, que inclui a Paula, eu, Fabi, e também a Águida, a Ju, e também os estudantes de graduação de Relações Internacionais, aqui nosso trio fantástico, que teve muita paciência. E, então é isso, assim, todas as fotos foram cedidas pelos viajantes e a gente espera que isso também contribua como uma forma de ver a América Central para além dos estereótipos e dos paradoxos e, enfim, seja uma forma de olhar para a América Central a partir daquilo que ela é. E é isso. Pode começar. Então a gente começa com a Guatemala. A gente organizou a partir do caminho que a gente fez mesmo. Então, aqui a primeira fotografia a gente tirou no primeiro dia de viagem, né? Que foi numa comunidade que fica em Chuarancho. É uma celebração maia, ela retrata uma celebração maia que aconteceu em San Juan, Zacatepeques. E nessa cerimônia eles estão celebrando a reconquista de um território que foi usurpado pelo Estado há mais de 100 anos atrás, e eles conseguiram na justiça a reconquista desse território. Então, essa fotografia ela é muito impactante, ela é muito forte para a gente, porque além dessa conquista política, que é a conquista do território, eles celebram isso a partir da ancestralidade maia, que é muito forte, foi uma coisa que foi vista em várias atividades. Então, a gente vai falar de política, mas a gente também está ali, eles fazem também, todas as atividades começam com uma celebração a partir do fogo, e a cultura maia ela é muito forte. Algo que a gente viu ali é que o ensino oficial, por muito tempo, tentou ocultar que a comunidade maia existe. A gente aqui estuda que a comunidade maia foi dizimada, mas não foi. A comunidade está viva, a cultura está viva e a ancestralidade está viva e forte. Essa é a foto da Vanessa. Aqui é uma outra celebração, ela aconteceu no começo de uma atividade que a gente teve no Comitê Campesino del Altiplano, que é o CCDA. Aconteceu numa das cidades que ficou em torno do Lago Atitlã. E também era uma abertura de atividades que celebrava a luta campesina e falava sobre a luta campesina na Guatemala. A gente falou um pouco também sobre a experiência do MST no Brasil, o Roberto, um dos participantes, e contou também com atividades de estudantes de extensão da Universidade da Guatemala. A foto é da Juliana, e foi uma das primeiras fotos, uma das primeiras atividades que a gente teve ali. Então é isso, a gente falou de movimento da reforma agrária, das lutas campesinas, de como isso se organiza, mas a ancestralidade maia e a cultura maia ela está muito forte, muito presente, e é essencial, toda atividade começa com isso. Essa é uma atividade que me impactou muito, acho que a maioria do grupo. Ela aconteceu em San Juan Comalapa, num local que chama Paisajes de la Memória. Nesse local, no tempo do conflito interno armado, dos anos 60 até 90, esse local funcionou como uma zona militar do exército guatemalteco, e ali foram encontradas várias valas clandestinas que ocultaram corpos de pessoas que foram assassinadas nesse conflito. E aqui a gente conversou com essas mulheres, elas compõem a Coordenadora Nacional de Viudas de Guatemala, que é a CONAVIGUA, que é uma organização de mulheres que são mães, irmãs, tias, cunhadas, enfim, de mulheres que desde os anos 80 elas lutam por encontrar os corpos dos seus falecidos e por memória, verdade, justiça, demonstrando que foi um conflito que, para além de ser político, também foi um massacre também etnocida, né, que tentou acabar com as culturas e com os modos de vida dessas pessoas. Então foi uma atividade muito importante. Essa foto é da Juliana. Essa aqui já é na cidade da Guatemala.
ela aconteceu no dia 30 de junho. Esse dia oficialmente é considerado o Dia do Exército, mas os movimentos sociais reivindicam ele como o Dia da Memória, que é um dia de celebrar e de manifestar pela memória do conflito interno armado. Então, aconteceu na capital já, e aqui é uma fotografia de uma pessoa que carrega fotos de uma pessoa que foi desaparecida no conflito interno armado, e ela acompanha o grupo Hijos de Guatemala, que é uma organização que busca pelos desaparecidos e por memória, enfim. E essa foto é da Flávia, aconteceu nesse dia da manifestação na capital. Aqui a gente já começa em El Salvador. Essa primeira foto, ele é do senhor Elmer Martínez. Ele é um dos representantes da comunidade de Condadídio. Foi uma atividade que aconteceu mais afastada da capital, São Salvador, e em que essa comunidade ela resiste contra a construção de megaprojetos. No caso específico, é a construção de um aeroporto que estava sendo proposto pelo Bukele no litoral de El Salvador. E esse projeto, além de acabar com as comunidades, com as formas da comunidade de viver, ela também destrói essa região, que é uma região de manguezais. Então, tem uma violência contra os povos e contra a natureza ali. Essa foto é da Juliana. Essa fotografia ela foi tirada na capital, em São Salvador. Como o Fábio falou, a questão das maras, das pandilhas, sempre foi muito latente em El Salvador. E o Estado sempre recorreu a isso de forma muito violenta. Sempre foi um Estado muito repressivo, só que isso se intensificou no pós-governo Bukele, que além de toda a política repressiva que existe no país historicamente ele também passou a utilizar de um recurso publicitário, e que também mobiliza a comunidade e faz com que as pessoas, com que os salvadorenhos se sintam parte dessa luta contra as maras, muito entre aspas, assim. Mas aqui é uma fotografia da propaganda que ele faz contra as maras, e aqui é uma foto que é da Polícia Nacional Civil, e enfim, é uma representação dessa política securitária muito violenta e que tem um recurso comunicacional muito forte. Então, durante toda a cidade, você sempre vai encontrar fotos como essas, e que convocam os salvadorenhos a lutar contra as pandilhas. Então, você vê que para além do discurso e da política em si, também é uma política que convoca os salvadorenhos a se sentirem também responsáveis e a contribuir com essas políticas de alguma forma. Essa foto é do Jaime. Essa daqui já em El Mozote, é uma comunidade. El Mozote é uma região que fica afastada de São Salvador. Aqui é um local de memória de um massacre que aconteceu em 11 de dezembro de 81. Foi um massacre que aconteceu durante a Guerra Civil. O exército salvadorenho, com o apoio de várias organizações das Forças Armadas de vários países, inclusive os Estados Unidos, massacrou essa comunidade. Não sobreviveu uma pessoa. Então, crianças, mulheres, idosos, as pessoas eram enfileiradas e foram assassinadas ali. Foi um massacre muito brutal, acabou, assim, não existe ninguém daquele período, a não ser essa senhora que já morreu. Isso aconteceu nessa região, porque é uma região que fica entre as montanhas, né, e ali operava as guerrilhas e tal, e uma das formas de atacar as guerrilhas era também atacando as comunidades. Essa foto é da Fabi. E agora a gente vai para Honduras, terminando essa primeira parte da viagem. Essa fotografia ela foi tirada no COPIN, é o Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras. Aconteceu no Centro Utopia, que é um centro de encontros desse conselho. A organização que era coordenada pela Berta Cáceres, que foi assassinada em 2016. E assim como em El Salvador e principalmente na Guatemala, em Honduras também a comunidade indígena tem uma relação ancestral
muito forte nas suas atividades políticas. Nesse caso aqui é a comunidade Lenca, e esse é um ritual Lenca, que foi feito em homenagem a Berta Cáceres e a Pascuala Vázquez e outros ancestrais indígenas, e a Pascuala, a Berta, foram assassinadas em conta das suas lutas, né, em razão das suas lutas. Essa foto é do Aldo Santiago. Essa é uma outra foto que também foi tirada no Copim, em La Esperança. Essa aqui é a Bertita, que é a Berta Zúñiga. Ela é filha da Berta Cáceres e depois da morte da Berta, um ano depois mais ou menos, ela assumiu a coordenação das atividades do Copim. Bom, a presença feminina é muito forte e as mulheres na luta e a Bertita como sucessora das lutas da Berta demonstra também essa relação ancestral indígena nas lutas ali. Essa foto foi tirada de uma entrevista que a Ju estava fazendo com ela, e essa entrevista acho que está no YouTube, a gente pode procurar depois e disponibilizar. Essa foto é da Juliana. Essa aqui é uma outra fotografia que foi tirada em Triunfo de la Cruz, é no litoral, e aqui a gente estava conversando com César Benedicti, ele é uma liderança garífuna, e aqui ele estava falando das lutas da comunidade contra os megaprojetos extrativistas e turísticos que aconteciam na região, e que acontece de forma violenta, tentando expulsar a comunidade e usurpar os seus territórios a partir dessa lógica extrativista e turística. E aqui ele fala dos seus 4 companheiros que foram desaparecidos em 2020, durante a pandemia, foram sequestrados por indivíduos que estavam identificados como sendo da polícia. Eles foram sequestrados e nunca mais foram localizados. Então, eles estão desaparecidos desde então. Um deles era presidente da comunidade, e depois do desaparecimento dele, o César assumiu essa atividade de presidir a comunidade. Essa foto é da Juliana. Bom, e agora que a gente começa já na segunda parte do projeto América Central, e a gente começou, que foi Panamá e Costa Rica. Nos primeiros dias, a gente foi para a comunidade Gunayala, que é um conjunto de povos que conseguiu uma certa autonomia em relação ao Estado panamenho no começo do século XX. E essa região, ela é uma região que fica no Caribe panamenho, e ela é muito conhecida pelas praias do Caribe, pelo turismo, enfim, mas a gente tentou, nesse momento, o que a gente queria nesse momento era conhecer a comunidade, saber como eram as formas de vida. Essa primeira foto aqui, nesse local, a gente está em Ustupo, que é uma ilha, a maior ilha da região, e aqui, apesar de toda Gunayala ser indígena, aqui eles não vivem do turismo, ser indígena não ter o turismo como forma de subsistência, aqui eles não vivem do turismo. Aqui é como realmente a comunidade vive, enfim, a comunidade que está para além do que é turístico. Essa foi tirada em uma das ruas de Ustupo. Próxima. Bom, oi, gente, é a Paula aqui. Vou continuar falando, que eu fui nessa parte da viagem. Essa outra foto também é em Ustupo, é na noite que a gente chegou lá, e estava rolando uma espécie de sarau cultural, teve várias apresentações, e essa é uma dança típica de lá que a gente pôde ver. E a foto do Jaime. Aqui a gente já está na cidade do Panamá. Essa é a região central, e que chama Casco Viejo, que fica bem no centro assim, da capital. E aqui com essa fotografia a gente quis mostrar os processos de gentrificação que acontecem ali, em razão do turismo também. Então, as comunidades têm sido desalojadas e têm sido forçadas a sair para a construção de hotéis, de comércios que têm a ver com o turismo. Essa fotografia é do Jaime também.
A próxima foto é um antigo hospital numa ex-base militar estadunidense de Howard. E uma das coisas que a gente notou lá são faltas de políticas de memória. Então, ele está abandonado e a gente visitou algumas outras em que disseram que iam transformar a antiga base num restaurante, não em algo que remete às políticas de memória. E a foto é da Natália. Aqui, como ficou claro na aula do Panamá e agora com a fala do Fábio, o canal do Panamá é muito importante, tem uma importância muito grande para o país, desde o começo do século, desde quando ele se fundou até hoje, e aqui essa foto é uma vista do canal, uma ponte que a gente estava passando. Ali no fundo a gente vê vários cargueiros comerciais, enfim. Essa foto é do Carlos. Também aqui a gente quis, na legenda, a gente quis rememorar um evento que aconteceu nos anos 60, foi o assassinato de alguns estudantes que lutavam pela nacionalização do canal, que era controlado pelos Estados Unidos nesse momento. E foi o primeiro momento em que o Panamá tentou estabelecer uma desvinculação com os Estados Unidos e começou a reivindicar a nacionalização do canal, mas isso só aconteceu 35 anos depois, em 99. Então, para além da importância econômica do canal, que a gente quer, mais a partir da legenda, rememorar que o canal não era do Panamá, ele era controlado pelos Estados Unidos, isso tinha uma importância política, geoestratégica e econômica, e que as pessoas, os estudantes, estavam lá manifestando e, enfim, sofreram muito com isso, foram assassinados, e tem uma memória, e a gente quis trazer a memória desses estudantes, da luta desses estudantes ali. Essa foto é do Carlos. A próxima foto, a gente já chegou na Costa Rica. Ela mostra o rio Sierpe, que é uma área de mangue, e a gente colocou ela para demonstrar um pouco do turismo, né? Esse turismo voltado para fora da Costa Rica, dentro da lógica da marca verde. E quando a gente visitou esse rio, as professoras que foram com a gente comentaram que nunca tinham estado ali. Então, rememora isso de ser para fora e as pessoas que estarem ali não acessarem esses lugares e esse turismo. E a foto é do Múcio. Aqui é uma foto de uma conversa que a gente teve na finca Crum Churim, que fica na região do Rio Grande de Terraba, em Punta Arenas, na Costa Rica. O nome está errado aqui, mas o nome dele é Pablo Sivar, e ele é uma liderança do povo Proran, e aqui ele fala sobre as lutas dos povos indígenas na região ali, então pela recuperação e pela demarcação, e a resistência aos projetos hidráulicos, principalmente, que acontece naquela região em função do rio Terraba. Esse encontro foi importante porque fala das lutas, né, dessa comunidade ali, mas também que quebra um pouco o mito de que a Costa Rica é um país branco, que não tem indígenas, que não tem pessoas negras, enfim, e tem toda uma mentalidade de excepcionalidade na Costa Rica em relação à América Central e à América Latina também, ser um país democrático, pacífico, branco, desenvolvido, e isso foi construído, como a gente viu na aula, com base em vários artifícios, tem algumas coisas são palpáveis ali, mas os conflitos, a violência extrativista e a resistência não branca e as formas de vida não branca e não burguesa, não liberal, elas estão acontecendo ali. E nesse encontro foi isso que a gente quis demonstrar. Essa foto é do Jaime. Bom, essa é a última foto da nossa exposição. Ela demonstra o centro de São José. São José, que é a capital da Costa Rica. E, para além de demonstrar um pouco do urbano da Costa Rica, a gente colocou ela para ver um pouco dessa economia informal, que tem crescido nos últimos anos. Dentro do que o Fábio disse também, que as consequências do neoliberalismo
a Costa Rica não é exceção a isso. E é isso. E a foto é do Mus. Obrigada, meninas. Bom, agradecer também ao nosso trio aí, Alice, Pedro e Sofia, que não puderam participar da viagem, né? Quem sabe nas próximas, mas nos ajudaram aqui na exposição. Agora, eu acho que também eu vou parar de gravar, né? Quero chamar, né, o pessoal que está em São Paulo. Essa exposição começa hoje aqui na entrada do auditório da biblioteca. Está bem bonita, então se vocês passarem por aqui, vejam a exposição ao vivo, né? Tinha muitas fotos bonitas, tem muita coisa para a gente expor ainda, mas a gente teve que trazer uma mensagem um pouco mais curta. E aí abrimos, acho que, para comentários do curso, né, Fábio? Acho que a gente tem 2 colegas aqui que estão inscritas, além do pessoal do próprio programa. Se quiserem também fazer algum comentário, é legal fazer aqui, né? Para a gente ter. Mas a gente queria ouvir um pouco vocês sobre as impressões do curso. A gente já teve alguns comentários durante as aulas, né? Mas a ideia é que a gente possa ir melhorando nas próximas edições e pensando em outras questões.